Vamos lá então, turma. Chegamos agora a essa última trilha do nosso processo mental de vendas, nosso processo de venda e nossa jornada mental de vendas, tá? Então, só recapitulando, importante, a gente vem nessa trilha, nosso contato WhatsApp, vamos olhar aqui em cima, a nossa cadência, o fluxo operacional, então, TA, ligação. Posterior a isso, o follow, que começa em não atende, vem passando pelo D1, D2, D mais 3, né? D mais 1, D mais 2, D mais 3, até o processo de qualificação, que pode acontecer em qualquer uma das fases dessa jornada. Qualificamos, perdão, lembrando que na qualificação nós precisamos bater bunch, e aí nós usamos uma técnica complementar aqui, que é uma espécie de bunch 2.0, de PCT, onde a gente vai bater esses pontos. Objetivo do lead, planejamento, desafios e tempo. E aqui a gente vai classificar o lead, tá? Para levar para a reunião. Priorizar esse lead no processo de reunião, tá? Há um ponto importante aqui que a gente acabou não comentando, tá? Mas o processo de qualificação, ele visa qualificar o lead para o processo, qualificar o lead scoring desse lead, ele vai ser alterado conforme o processo de qualificação, porque a gente tem esse lead scoring técnico e tem o lead scoring por SDR, BDR, que acontece aqui, tá? E também para o direcionamento e randomização de vendas, tá? Caso exista. Ou seja, tem vendedores que atendem bem B2B, tá? Então aqui é importante para isso também, para direcionar para o vendedor que é especialista em B2B. Eu tenho vendedores que atendem bem residencial, tá? Eu tenho vendedor que tem um conhecimento grande, atende bem água. Aqui também se usa essa qualificação para isso, tá? Fica esse disclaimer aí. Então aqui a gente vai bater o bunch, informações aqui valiosas a respeito da validação de cadastros, e o objetivo, lembrando sempre, né? Nosso objetivo final aqui, qualificação, tá? E essa qualificação, consequentemente, ela vai levar para reunião. E aí nós chegamos na reunião, efetivamente, que é o nosso coração da venda, tá? Então vamos lá. Aqui embaixo, pessoal, dessa trilha, ó, vocês vão perceber que tem os objetivos, tá? Então a gente vai cumprindo passo a passo, o objetivo do atendimento WhatsApp, qualificação, próximo passo, coleta de informação, bater bunch, vamos para a reunião. E aqui a gente tem a operação, passo a passo operacional, tá? Onde eu tenho efetivamente o que eu preciso seguir de cadência, tá? Então aqui passamos de qualificação, vamos aí sim para a nossa reunião de vendas. Bom, o que é importante a gente bater aqui, relembrar um pouquinho do nosso bate-papo, da nossa metodologia e do que a gente já vem conversando até esse momento. Briefing do processo de qualificação. Muito importante, tá, pessoal? Porque é o seguinte, até esse presente momento, que nós viemos executando exatamente contactar o lead, fazer o atendimento desse lead e qualificá-lo, tá? Então, isso aqui é insumo fundamental para o vendedor, tá? E aí vamos fazer um outro disclaimer aqui, que é o seguinte, se o vendedor ele participa desse processo de qualificação, ou seja, eu tenho o vendedor batendo o bunch também, que pode ser que aconteça, tá? Ele já vai identificar o que é recomendação, o que é outbound, o que é lead nativo, tá? Porque ele está à frente desse processo também de qualificação. Agora, se não, se eu tenho efetivamente um SDR, um BDR, atuando e não tenho o vendedor, que é o closer, como BDR também, essa informação ela também é valiosa. Então, ela vem para o vendedor com todo o briefing do processo de qualificação. Vai estar lá no card, o card vai ter todas as fases preenchidas. E isso vai ser insumo fundamental aí para o vendedor preparar o material para venda, tá? Então, lembre disso, isso aqui é importantíssimo. E aí eu também vou ter aquela divisão da origem, né? Porque se o vendedor até então não teve acesso a esse lead, aqui a gente vai também iniciar o vendedor dessa informação. Se é uma recomendação, quem é o recomendante, inclusive isso vai estar lá no card. Se é outbound, é uma prospecção fria, né, que pode ter sido feita por esse vendedor ou por outro, tá? Por isso que está aqui esse item. Ou se é um lead, nosso lead nativo, tá? E aí o lead nativo é o que vem pelo cadastro. E o que é importante aqui? Lá no card vai ter descrita a origem também dessa campanha. Então a gente vai saber especificamente qual foi a campanha que trouxe esse lead. Isso é uma informação que o vendedor também vai usar, tá? O que o vendedor vai fazer aqui? Preparação para a reunião, que nós chamamos de pré-reunião. Essa é uma etapa do processo de preparação de reunião extremamente importante que muito vendedor negligencia. Tá? E tem algumas considerações aqui a respeito também, tá? Nenhuma reunião pode ser feita de improviso, tá? Isso é um erro crasso do processo de reunião. E geralmente acontece, como a gente conversou no nosso bate-papo, quando o vendedor já tem bastante cancha. A verdade é essa, tá? Todo vendedor que tem bastante experiência, ele acaba em algum momento cometendo esse erro, negligenciando. Quer fazer a preparação mínima para a reunião. Então é importante, tá? Manter isso, tá? É importante a gente manter isso. Quanto mais a gente se preparar para a reunião, mais a taxa de sucesso ela vai subir e mais a conversão ela vai subir, tá? Então, a preparação para a reunião, ela prevê alguns aspectos, tá? O primeiro deles, preparar bem uma apresentação. Entender o briefing da qualificação e preparar uma apresentação, tá? Uma apresentação que seja impactante para o cliente, tá? Que seja positiva, lembra disso. Aqui envolve toda a questão institucional, a apresentação do vendedor, como ele vai se portar perante a reunião, fundo que ele vai estar, se for uma reunião remota como esse que eu tô usando aqui agora, um fundo, dá para usar fundo padrão, para padronizar. Isso aqui é para padronizar dress code de marca, né, pessoal? Porque senão eu posso atender com uma janela do fundo, o cara não enxerga direito, atendo num lugar que tem barulho, ou eu atendo com um fundo branco, o outro atende com fundo vermelho, o outro atende com, enfim. Quanto mais padronizado, melhor for, tá? Então, preparar bem essa apresentação, postura, posicionamento, se for remoto também, posicionamento, se posicionem bem. A questão da própria vestimenta, dress code, né? Dress code adequado, tá? Então, aí vai depender de empresa para empresa, mas adequado, tá? Essa imagem, ela é bacana, passa uma imagem legal da empresa, mesmo sendo virtual. Bom, se for presencial, então não precisa nem dizer, né? Mais importante ainda, tá? Mas se for virtual também, tá? É importante ter esse cuidado. Depois, análise situacional, que é exatamente entender o cenário que esse cliente se encontra, né? O estado dele atual, e criar cenários, tá? Então, em cima do estado atual, fazer algumas conjecturas. Um cliente residencial, consumo X, PTO,
cara que mora em Porto Alegre, no Sul. Então, entender um pouquinho da situação e elaborar alguns cenários, preparar alguns cenários possíveis para a reunião. O que pode ser apresentado, qual é a carteira que você tem nessa região, o que os clientes ali buscam, padrão de consumo, enfim, tá? Elaborar cenários, tá? Para que a gente tenha caminhos durante a reunião, tá? Tanto para fechamento, quanto para fuga, para tratar objeções. Vai ter um vídeo também, a gente vai preparar só de objeções, tá? Mas isso a gente vai construir em conjunto. Então é isso. E preparar cases, importante. Se eu conheço o cliente, se eu consigo posicionar o cliente dentro da minha carteira, eu já posso separar alguns cases, algumas questões que eu posso apresentar para esse cliente. Conta muito. Então, se eu tiver cases, se eu tiver bons exemplos, se eu tiver boas referências sociais, eu posso levar para essa reunião. Lembrar de descrever muito bem os meus diferenciais, então os diferenciais da empresa, né? Isso vai ser importante para o cliente. Então, lembrar de criar uma boa estrutura de reunião que traga alguns diferenciais, ou pelo menos explore os diferenciais, tá? Então, eu tenho muitos diferenciais no mercado, não tem muitos, mas tem alguns. Vou bater, mas não tem nenhum diferencial no mercado, consigo destacar muito bem. Então, o diferencial pode ser a própria reunião, forma de conduzir, um estudo de viabilidade personalizado, entregue, o cliente, o cliente surpreender o cliente, tá? Porque quando a gente vai para a reunião, ele espera basicamente, tá? Ele vai lá para você e ele sabe que vai uma venda está sendo realizada. Então, é um momento para surpreender. Lembra daquele conceito de troca. Então, aqui é um momento de agregar valor. De diversas formas, pode ser na própria condição da reunião. E aqui, sempre em reunião, tá, um dos gatilhos mentais. A gente pode usar vários. A gente vai ter um vídeo disso, mas a gente não pode deixar jamais uma reunião ou gatilho de aprovação social. Então, sempre repetir, citar isso algumas vezes, tá? Cognitivamente, a gente tem uma predisposição a gravar gatilhos sociais, tá? É muito comum, né? A gente sempre fala, o fulano de tal, o fulano de tal é conhecido ciclano, o fulano de tal é dono da PTO. O Marcos, ele mora na região tipo Zafra de Bourbon. Relação social, por incrível que pareça, referenciais sociais. Tá? Esse é o social, ele traz uma carga cognitiva, tá? Então, explore esse gatilho de segmentação de atendimento, clientes, mas o próprio know-how de vocês. Vamos explorar isso. Na hora da apresentação, a gente pode, no momento que eu me apresento, eu posso, inclusive, de aprovações relacionadas à minha própria experiência. A nossa empresa vai formar profissionais mais de processos de molar, CE, direitos dos departamentos de energia. É um gatilho de aprovação, tá? Lembra de criar essa estrutura que ela isso aqui faz bastante. Aí a gente vai na prática, a metodologia que a gente vai ver, que a gente tratou no bate-tá. E ela basicamente é um pilar de situação, de problema, implicação e necessidade. Um processo de qualificação. Então, muito dado dele, o que surpreende fazer para ele situacional, se reconhecer ali. Coleta inicial, qualificação, pesquisa sobre o que é possível pesquisar para esse perfil de lead e durante a apresentação para ele, tá? Então, na prática, quando eu conduzo esse tipo de situação em reunião, eu já vou dizer, me apresentei, tá? O pessoal apresenta gelo, rapport, anal, requisitos iniciais. Quando eu vou para a reunião, o que é importante? Tá? Isso é algo que a gente pode trabalhar também muito específico, mas acostumem-se a agendar a reunião, tá? Eu vou até inserir aqui, tá? Eu vou colocar aqui como agendar. Isso aqui não é marcação de reunião, tá? Já vou explicar aqui em detalhes. Agendar é explicar para o cliente o passo a passo dessa reunião, tá? Isso é importante porque isso quer o nível de ansiedade que a gente muitas vezes tem em relação à reunião, tá? Eu fiz a apresentação, vou iniciar minha reunião, aí sim eu digo, bom, pessoal, agora então, vamos dar início aqui, como a gente já conversou, sou o Claudio, sou consultor técnico aqui da Skylight, e o nosso objetivo hoje aqui é o seguinte, tá? Já trouxe algumas para trabalhar, já entendi da demanda de vocês, ou da demanda de você, da sua demanda, tá? Vai depender das pessoas na reunião, e a reunião vai, e a gente vai entender um pouquinho melhor, tá? Vou coletar algumas informações adicionais com vocês para que a gente possa enquadrar bem aqui o nosso processo, o nosso estudo de viabilidade, tá? Para vocês, eu vou falar um pouquinho no final, um pouquinho dessa problemática, pode resolver, né? Assim, ajudar vocês a efetivamente atingir os objetivos aqui, relacionados um pouquinho das implicações que a gente tem, técnicas, alguns detalhes, o nosso know-how, vou efetivamente tirar muitas vezes meio relacionadas, tá? Para a gente entender qual é tudo que a gente consegue resolver para vocês, tá? Tecnicamente falando, a minha reunião ela vai acontecer dessa forma, e durante aqui os itens a gente vai, obviamente, exemplificando, a gente vai trocando informações, tá? Então, gostaria de entender um pouquinho melhor. Eu vi aqui que hoje, Cláudio, tu tem uma empresa aqui de Porto Alegre, uma empresa aqui que tem um consumo de energia XPT ao mês. Pelo que eu entendi, é uma linha de produção. Então, é uma linha de produção, funciona 24 horas, essa linha funciona 12 horas.
entendi. Me fala um pouquinho mais sobre essa necessidade, essa demanda. Hoje tu tem um consumo alto, teu objetivo principal é essa redução de consumo na ponta, preocupa um pouco com segurança também, tem um tipo de situação relacionada a isso, segurança energética, eu queria te ouvir um pouquinho, tá? Deixa eu pode falar, pessoal. Então ele vai aqui, ele vai falar bastante sobre a situação dele, e aí ele vai trazer provavelmente informações que não foram batidas na primeira abordagem, tá? Ele vai adicionar informações aqui. Aí aquela questão do vendedor ser ávido também, né? De ouvir e de conseguir também extrair alguns pontos que podem ser abordados ao longo do processo, tá? Bom, fez isso, pessoal, ele vai trazer um problema, não tem como, tá? Ele vai trazer um problema, senão ele não estaria em reunião. Tudo bem, não tem problema com energia, queria só entender efetivamente como é que funciona. Bom, se ele disser isso, ah, ele tem uma intenção de saber, ele tem um problema por trás disso, tá? De alguma forma, qual é que é a intenção dele? Alguma intenção ele tem, tá? Mas geralmente ele vai trazer um problema aqui. Ele vai explorar, ele vai, vai abrir. Vai dizer, então, é isso, né? Eu busco aqui redução de energia, afinal a gente acaba tendo um consumo alto, né? Enfim. Identificamos o problema, o que a gente vai bater na sequência? Explorar o problema. Eu preciso aqui gravar, literalmente gravar, marcar este problema, cognitivamente. Tá? Então eu vou usar aqui uma estratégia de algumas repetições, tá? Então eu vou dizer efetivamente, não, entendi, de fato, é um consumo alto, pelo que eu tô vendo aqui, tu tem um consumo aí de 10 mil reais mês, isso aqui ao longo do ano, né? Se a gente fizer um cálculo rápido aqui, um consumo aí de 120 mil, se a gente projetar isso aqui 20 anos para frente, acredito que tu queira ter a empresa aí no mínimo mais uns 20 anos, é realmente um valor considerável, fora toda a insegurança. Durante esse período a gente também não sabe o que pode acontecer, a gente vai ter uma sobretaxação, essas questões todas do meio ambiente, né, tudo é uma grande incógnita. A gente não sabe muito bem como é que as concessionárias também serão geridas ao longo desse período, a gente sabe que a gente já tem sofrido algumas consequências, né, em relação à questão ambiental, então acaba tendo toda essa insegurança além do custo, né, além desse custo projetado ao longo do tempo, toda essa questão de segurança, de instabilidade e também uma questão até de propriamente responsabilidade social também, que é algo que cada vez mais acredito que vai qualificar as empresas, vai ser exigido. Então a gente realmente tem um problema de longo prazo, tem um problema de curto e um problema de longo prazo. Tá? Mas a notícia boa é que, obviamente, a gente pode te auxiliar com isso. Tá? Hoje eu atendo empresas desse segmento, hoje eu atendo empresas com esse tipo de projeto. A gente estima e consegue atender reduções aí que chegam até X%. Tá? Esses projetos eles têm um payback médio de tanto tempo. E o mais importante, tá? Todo o nosso projeto ele já prevê a rentabilização disso. Tá? Então, a gente visa uma relação de custo-benefício que o projeto ele possa se pagar ao longo do tempo e mais que isso, ele possa gerar ainda renda, ele possa rentabilizar. Então, não sei se já ouviu falar disso, de rentabilização, mas nosso estudo de viabilidade ele também contempla isso. Tá? Porque para empresários, para pessoas do perfil é extremamente importante. Então, isso a gente vai considerar. Tá? Então, efetivamente, a gente tem um problema de curto e longo prazo, mas eu tenho a solução. Tá? Eu só vou adequar ela para o teu perfil. Tá? Disclaimer. Fez isso, eu estou gravando o problema, tá? E estou afirmando que eu consigo ajudar ele. Tá? Isso é sempre importante, tá? Eu ressalto e depois eu vou afirmar que eu consigo ajudar ele, tá? Implicação, tá? A implicação ela é o reforço do problema, tá? Onde a gente vai ativar os gatilhos mentais, tá? Então, fala bastante das consequências, tá? Efetivamente, toca naqueles pontos de maior dor. E durante a reunião, a gente vai perceber que o cliente, ele vai tacitamente nos mostrar quais são as maiores dores, tá? Isso tanto no gestual, quanto expressão corporal, ele mesmo vai abrir, ele pode, por exemplo, dizer, realmente, esse custo é muito alto, e essa insegurança, principalmente, porque para minha linha de produção parada, para um de energia, hoje eu tenho que ter 4, 5 geradores, né, etc e tal, isso é um problema para mim. Então, eu vou bater nisso, vou dizer, não, de fato, imagina se não tendo essa garantia, se acontece algum tipo de evento, algum tipo de situação que a gente não consegue ter uma manutenção, né, não consegue ter uma possibilidade de escolha, né, não consigo direcionar a energia, se eu não consigo ter armazenado, ou utilizar uma energia de forma híbrida, e eu acabo tendo uma parada de linha de produção de 24 horas, por exemplo, eu tenho um custo aqui estimado de perda, né, fora todo o custo financeiro, que extrapola o imaginário. Então, realmente, e essa é uma insegurança real. Esse é um fator que a gente tem que ter atenção. É, de fato, algo que pode acontecer. Tá? Não temos essa garantia. O governo não nos dá essa garantia. Isso pode ser alterado a qualquer tempo. Uma sobretaxação pode ser imposta a qualquer tempo. Qualquer mudança na legislação, essas questões ambientais podem impactar. A tendência desse custo ao longo do tempo é subir, de fato. Ao longo do tempo, a gente sabe que esses custos vão aumentar. Ao longo do tempo, o sistema de energia solar ele vai ser muito mais caro do que agora. Entendeu, pessoal? São todos gatilhos que eu estou reforçando mentalmente, as implicações, e eu estou ativando os gatilhos mentais aqui, tá? Então isso é importante. E aqui a gente vai usar estratégias também de gatilhos mentais, tem um vídeo só sobre gatilhos mentais, porque dependendo de cada perfil de cliente, eu vou poder usar um outro. Tá? Um outro. Então aqui eu acabo contando pequenas histórias, né, storytelling aqui para ajudar a ativar os gatilhos mentais. Posso usar exemplos, né, se eu tenho case, coisa assim. Por exemplo, o cara me fala de uma situação específica, eu posso dizer, tá? Sim, não, inclusive, nós temos um cliente que acabou acontecendo, teve uma perda estimada em mais de R$ 1 milhão, em função de uma parada de produção, e foi uma questão que envolvia o concessionário, né, uma situação que não dependia dele, e essa foi uma das razões, inclusive, que fez ele instalar uma usina, no exemplo, tá? Porque, na verdade, o custo ao longo do tempo da usina, o payback, depois da geração de energia, o que ele pode acabar fornecendo, acaba, obviamente, se pagando, compensando, e ele não corre o risco, né? Porque o risco maior é o risco de sofrer novamente um tipo de parada desse sentido, né? Desse tipo. Exemplos, tá, pessoal, bem esdrúxulos aqui de bate-pronto, mas é só para ativar e vocês a pensarem, tá? Vocês têm mais conhecimento técnico que eu sobre isso. Tá? Então, tem que ser usado aqui. Depois a gente vai passar para a necessidade, tá? O reconhecimento da necessidade, a questão do desejo. Aqui que a gente faz a curva, né? Faz a transição, lá que a gente conversou também, né? Eu tenho uma intenção, eu venho de conceito, é uma vida de necessidade, eu posso gerar necessidade, eu posso gerar desejo, eu venho de conceito. Tá? Então aqui eu vou bater nisso. Eu preciso reconhecer, fazer ele reconhecer o problema, eu preciso afirmar, reforçar as implicações desse problema, ativar os gatilhos mentais dele, e aí eu vou usar vários gatilhos mentais, e aí eu vou fazer ele reconhecer a necessidade. Como que eu faço isso? Tacitamente afirmando. Vou dizer, bom, Cláudio,
Maravilha, então vamos lá. Já tem as informações que a gente precisa aqui para elaborar o teu estudo de viabilidade. Mas o que que a gente sabe? A gente tem problema de curto prazo e tem problema de longo prazo. Tá? Então aqui a gente está trabalhando de redução de custo, de garantia de segurança, de responsabilidade social e de oportunidades. Porque eu também posso te oferecer aqui um estudo de viabilidade que também vai olhar para rentabilidade, payback e rentabilidade. Tá? Então, o problema a gente já reconheceu, a gente sabe como resolver. Essa é a notícia boa, tá? Nesse estudo de viabilidade, eu vou contemplar o fechamento, que é a exclusão de todas essas variáveis de risco. Tá? Então, eu vou olhar para essas variáveis que são variáveis de risco e vou garantir nesse meu projeto que a gente fique isento delas, né? Que a gente se isente delas. Tanto em termos financeiros, quanto em termos efetivamente de segurança. E vou também te dar poder de escolha. Eu quero que tu consiga gerenciar isso. Então, o sistema, o projeto vai prever isso. Tá? Vai te dar essa garantia, vai te dar mais tranquilidade, vai te dar possibilidades. Tá? Assim, a gente exime, pelo menos que a gente não corra o risco principal. O que a gente não quer? Que a tua conta de energia suba, que tem um custo elevado e que efetivamente tu corra o risco, por exemplo, de uma parada, de uma falta de distribuição, falta de consumo. Então a gente vai garantir que esse projeto tenha essa autonomia, tenha essa autossuficiência, e pode ser reconhecido por isso. Tá? Inclusive, eu sei que é importante para ti, buscar selos de responsabilidade. A gente vai prever aqui algum sistema também que a gente já possa até pleitear esse tipo de situação no futuro e que tu já esteja preparado. Caso as coisas mudem, tu já está na frente. Tá? Então a gente vai prever isso aqui. Então a gente sabe que tu tem essa necessidade hoje e o que eu vou te trazer é o estudo de viabilidade que resolve esse teu problema. Tá? Vou personalizar para ti, vou resolver esse teu problema aqui no meu projeto. E aí, posterior, vou te entregar esse estudo de viabilidade, tá? Isso vai vir de viabilidade e orçamento. E aí, a gente vai avaliar esse estudo, obviamente, a gente vai tratar no segundo momento. E aí, sim, a gente vai falar de condições de pagamento, como a gente pode fazer isso, quanto custa esse investimento, que vai nos trazer aqui para a gente implementar esse sistema, o que a gente oferece também ao longo do tempo, posterior a essa instalação. Isso a gente vai tratar depois da entrega do estudo, tá? Então, o que eu vou fazer? Já coletei essas informações e o ideal seria que até a gente marcasse já um próximo passo para eu te entregar isso, para a gente ter esse bate-papo especificamente sobre o que eu vou personalizar para ti, tá? O que tu acha que a gente pode conversar semana que vem? De repente, eu vou levar aqui uns 2 dias para fazer, tá? Vou elaborar bem esse estudo para te entregar a melhor relação custo-benefício, inclusive as questões que envolvem aquisição de materiais, tá? Vou fazer um estudo aqui bem propício aí para a gente conseguir uma condição bacana, condição ideal, e a gente pode marcar a semana que vem, segunda-feira, para a gente ter esse segundo bate-papo e te apresento. Pode ser? É isso aí, galera, tá? Se o cliente falar assim, então pode mandar, manda por e-mail, WhatsApp, tá? Tenta puxar para cima da reunião, tá? Se ele quiser, manda por e-mail, manda por WhatsApp, diz assim, posso te mandar, não tem problema nenhum. Porém, a forma que a gente entrega esse estudo tem algumas particularidades, algumas questões que eu posso viabilizar que também são da tua escolha, tá? Que envolve até, por exemplo, geração de renda futura, tá? Como a gente estrutura isso para ti, né? Como eu te apresento essa estrutura. Então, seria interessante a gente conversar, a gente utiliza muito mais, tá? O relatório ali em si, ele pode ficar meio confuso, tá? Tecnicamente falando. Mas eu posso te mandar, sem problema algum. Agora seria ideal a gente marcar. O que eu posso fazer a gente deixar marcado aqui essa data, eu te encaminho o orçamento, a gente rapidamente entra ali numa call, eu te entrego o orçamento, a gente fala rapidamente, e depois tu avalia e me dá retorno. Tá? É uma forma de conduzir, que geralmente o cliente que faz isso, ou ele tem o perfil de pensar mais introspectivamente falando, ou ele quer fugir da decisão ali no momento da reunião, né? Isso é comum. Então, dá para tratar dessas duas formas, tá? Sempre traz para reunião, mas aí tranquiliza, tira o peso disso. Mas, claro, eu vou te apresentar tudo, fica tranquilo, tecnicamente, vou te passar algumas considerações, vou te apresentar também o que envolve esses benefícios que eu vou te trazer, não só a solução do teu problema, os benefícios que eu vou te apresentar, que eu vou agregar a essa proposta, mas a decisão tu vai tomar depois, e aí depois, efetivamente, fazendo sentido, a gente segue, tá? Mas eu quero te apresentar, depois tu toma a tua decisão e me retorna. Essa é a ideia, tá? Porque aí, durante a apresentação, obviamente, a gente vai sentir também como fazer o fechamento, não fazer o fechamento, ou vai dar o prazo de orçamento. E a gente vai entrar lá no nosso follow de orçamento, tá? Que é posterior à reunião. Lembra, a reunião é o coração, e depois a gente vai trabalhar o follow de orçamento. Galera, o follow de orçamento, ele é processual, tá? E isso a gente vai trabalhar em cadência, tá? Mas a reunião é o coração. É aqui que eu vou matar 100% das vendas, tá? Depois daquele follow, ele vai ser um follow, como a gente tem um vídeo lá no Pai falando disso, inclusive, vai ser um follow de cadência de orçamento. Mas isso aqui tem que estar alinhado, tá? É aqui que finaliza a nossa trilha, tá? O orçamento, ele faz parte da trilha, mas o orçamento, ele já está na fase de negociação, tá? Então, a gente vai complementar aqui em um próximo vídeo, especificamente sobre follow de orçamento, tá? Mas qual é o objetivo aqui da nossa reunião, então? Eu consegui efetivamente trabalhar os 4 pilares aqui da metodologia, conseguir gerar desejo, necessidade, intenção de compra no cliente, e enviar um orçamento. O orçamento aqui, agregando estudo de viabilidade, que essa eu acho que eu acredito que possa ser uma entrega que possa valorizar bem, tá? Não é simplesmente um orçamento, é um estudo de viabilidade personalizado para o cliente, tá? Nesse orçamento a gente vai ressaltar os benefícios, a solução da dor e os benefícios, tá? Vai ter um vídeo na sequência que a gente vai falar só sobre esse follow de orçamento.